Vamos lá, capítulo 17, estamos terminando aí o terceiro livro da Mentoria Mais Que Magras. Nosso último livro é Os 4 Ladrões. O foco resume-se a decidir quais coisas você não vai fazer. Em 1973, um grupo de seminaristas participou sem saber de um grande estudo conhecido como o Experimento do Bom Samaritano. Eles foram recrutados e divididos em 2 grupos para ver se ajudariam ou não uma pessoa com dificuldades e quais fatores influenciariam nessa decisão. A algum deles foi dito que deveriam preparar uma pequena palestra sobre trabalhos de seminários aos demais e que falariam sobre a parábola do bom samaritano, que é uma história bíblica sobre ajudar os necessitados. Dentro de cada grupo foi dito a alguns que eles estavam atrasados e que tinham que correr para o local da palestra, enquanto outros tiveram o tempo que quiseram. Mas os seminaristas não sabiam que os pesquisadores haviam colocado um homem no caminho, jogado no chão e tossindo em aparente sofrimento. No final, menos da metade dos alunos parou para ajudar, mas o fato decisivo não foi a tarefa, sim o tempo. 90% dos seminaristas apressados não pararam para ajudar o estranho. Alguns até o atropelaram em meio à pressa para chegar onde tinham que ir. Não pareceu importar-lhe que metade deles estava a caminho de falar sobre ajudar os outros. Agora, se até seminaristas tão facilmente perdem o foco em sua maior prioridade, será que nós temos então salvação? Obviamente, nossas melhores intenções talvez sejam facilmente desfeitas, assim como existem 6 mentiras que podem enganar e ludibriar você, existem 4 ladrões que podem atrasá-lo e minar a sua produtividade. E visto que não há ninguém por perto para te proteger, cabe a você impedir que esses ladrões se aproximem. Quais são os 4 ladrões da produtividade? Inabilidade de dizer não, medo do caos, maus hábitos de saúde e o ambiente não o apoia em seus objetivos. Inabilidade de dizer não. Alguém me disse certa vez que um sim deve ser defendido ao longo de tempo por 1000 nãos. No início da minha carreira eu não fazia ideia do que isso significava. Hoje eu considero a frase tudo menos exagerada. Uma coisa é ficar distraído quando você tenta focar, outra completamente diferente é ser sequestrado antes mesmo de começar. O jeito de proteger aquilo a que você disse sim e manter-se produtivo é dizer não para tudo que pode te tirar do caminho. As pessoas pedem ajuda e conselhos, os colegas querem você na equipe deles, os amigos pedem assistência, estranhos te procuram, convites, interrupções, chegam em todos os lugares possíveis. O jeito com que você lida com tudo isso vai determinar o tempo que você consegue devotar a uma única coisa e aos resultados que você vai conseguir produzir. O negócio é o seguinte, quando você diz sim a uma coisa, é imperativo que você saiba para o que você está dizendo não. O roteirista Sidney Howard, de O Vento Levou, aconselha: metade de saber o que você quer é saber do que você tem que abrir mão primeiro. No fim das contas, o melhor jeito de ter sucesso é ser simples. Quando você simplifica, diz não, muitos nãos. Muito mais do que você já havia pensado em dizer. Ninguém sabia ser simples tão bem quanto Steve Jobs. Sua fama propagandeava tantos produtos aos quais ele não deu atenção, quanto os produtos aos quais a Apple criou. Nos 2 anos após o retorno dele à companhia, em 1997, os produtos passaram de 350 produtos para 10. São 340 nãos, sem contar as eventuais propostas feitas no período. Na Macworld Developers Conference, em 1997, ele explicou: quando você pensa em focar, pensa. Bom, focar é dizer sim. Não, focar é dizer não. Jobs buscava resultados extraordinários e sabia que havia apenas um jeito de chegar lá. Jobs era um cara do não. A arte de dizer sim é, por padrão, a arte de dizer não. Dizer sim para todos é o mesmo que dizer sim para nada. Cada obrigação adicional elimina a eficácia em tudo que você tenta fazer. Então, quanto mais coisas você faz, menos sucesso você vai ter em cada uma delas. Não há como agradar a todos, então nem tente. Na verdade, quando você tenta fazer isso, a única pessoa a quem você não consegue agradar é você mesmo. Lembre-se, dizer sim para a única coisa é a prioridade top. Se mantiver isso na sua perspectiva, dizer não para algo que vai contra seu bloco de tempo, é sempre uma atitude aceitável. Então, é mera questão de como agir.
Todos nós evitamos até certo ponto dizer não, por muitos motivos. Queremos ser prestativos, não queremos ser insensíveis nem frios, e tudo isso é bastante compreensível. Se ser necessário a alguém é incrivelmente satisfatório e ajudar os outros é profundamente prazeroso. Focar em nosso objetivo excluindo outras coisas, sobretudo assuntos e pessoas as quais valorizamos, pode nos fazer sentir muito egoístas e autocentrados, mas não precisa ser assim. O mestre marqueteiro Seth Godin afirma: dá para dizer não com respeito, dá para dizer não prontamente e dá para dizer não indicando alguém que diria um sim em seu lugar. Mas dizer sim apenas porque você não suporta a dor curta de dizer não, isso não vai te ajudar no trabalho. Godin entende, é possível guardar o sim e dizer o não de uma forma que ajude você e os outros. Claro, sempre que precisar dizer não, você pode apenas dizer e pronto, não há nada de errado com isso. Na verdade, essa deveria ser a sua opção toda vez. Mas se você sente que há momentos em que é necessário dizer não de uma forma mais atenciosa, há diversas maneiras de fazê-lo e ainda assim direcionar as pessoas aos seus objetivos. Você pode perguntar algo que as leve a encontrar a ajuda de que precisam em outro lugar. Você pode sugerir outra abordagem que não requer ajuda alguma. Talvez você não saiba o que mais elas podem fazer, então seria útil incentivá-las a acionar a sua criatividade. Você pode redirecionar as demandas educadamente para a gente que deva ser mais capaz de ajudar. Agora, se você acabar dizendo sim, há uma variedade de formas criativas de fazê-lo. Em outras palavras, você pode nivelar os seus sims. Centrais de informação e apoio não existiriam não fosse esse modo de pensar. Roteiros prontos para orientação, fax, perguntas feitas com frequência, explicações por escrito, instruções gravadas, informações postadas, checklists, catálogos, diretrizes, treinamentos, todos podem ser usados para dizer sim efetivamente, mas preservando o seu bloco de tempo em uso. Comecei a agir assim em meu primeiro emprego como gerente de vendas. Nivelei as sessões de treinamento para comprar um FAQ inicial e depois, tanto imprimindo quanto salvando, criei uma biblioteca de respostas que a minha equipe poderia acessar sempre que eu não estivesse disponível. A maior lição que eu aprendi é que ajuda a ter uma filosofia e uma abordagem para organizar meu espaço. Com o tempo desenvolvi algo que me refiro como a regra dos 90 centímetros. Quando estico um dos meus braços, o máximo que eu posso, do pescoço à ponta dos dedos, são 90 centímetros. Minha missão de organização de tempo tornou-se a limitar qualquer coisa ou pessoa que ultrapasse o limite de 90 centímetros. A regra é simples. Um pedido de estar relacionado à minha única coisa para que eu possa considerar. Se não estiver, vou dizer não, ou uso uma das técnicas que mencionei para enviá-lo a qualquer outro lugar. Você não precisa se tornar recluso quando adota essa prática de dizer não, é o oposto. É um jeito de ganhar o máximo de flexibilidade e liberdade possível. Seu talento, suas habilidades, seus recursos são limitados. Seu tempo é finito. Se não fizer da sua vida algo que você diz sim, ela provavelmente será baseada naquilo que você pretendia dizer não. Num artigo de 77 na revista Ebony, o incrivelmente bem-sucedido comediante Bill Cosby explicou com perfeição o ladrão que lhe roubava a produtividade. Na época em que construía sua carreira, Cosby leu conselhos que guardou no seu coração. Não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. É um conselho para a vida toda. Se você não conseguir dizer muitos nãos, jamais conseguirá dizer sim para o compromisso com a sua única coisa. Literalmente é uma coisa ou outra. A escolha é sua. Quando você diz o seu mais enfático sim para a sua única coisa e diz não vigorosamente para todas as demais, resultados extraordinários vão se tornar possíveis. 2. Medo do caos. Uma coisa nada divertida acontece no caminho para resultados extraordinários. Desleixo, inquietação, confusão, desordem. Quando trabalhamos sem descanso dentro de um bloco de tempo, o entulho vai se acumulando ao nosso redor. É inevitável fazer bagunça quando você foca numa única coisa. Enquanto você se concentra na sua função mais importante, o mundo não se sente e espera. Ele vai continuar apressado e as coisas se acumulam e empilham enquanto você lida com a sua prioridade. Infelizmente, não há botão de pause, não há um botão de stop, não há como viver câmera lenta. Desejar isso apenas fará de você se sentir miserável e desapontado. Um dos maiores ladrões da produtividade
é a incapacidade de permitir o caos ou a falta de criatividade de lidar com o caos. Focar numa única coisa tem consequência garantida, as outras coisas não vão ser feitas. Embora seja essa com exatidão a ideia, não nos sentimos automaticamente bem com ela. Sempre haverão pessoas e projetos que simplesmente não fazem parte daquela prioridade, mas que ainda assim importam. Pode ser que você se sinta pressionado a dar atenção a eles. Sempre haverá trabalho por terminar, arestas a aparar, coisas que podem roubar seu foco. Podemos pensar no bloco de tempo como um submarino. Quanto mais fundo se compromete a mergulhar na sua única coisa, mais pressionado você acaba sendo para emergir, para respirar, dando atenção a tudo que você deixou esperando. No final das contas, o detalhe mais ínfimo pode parecer capaz de acionar uma implosão. Quando isso acontece, quando você cede à pressão do caos, de coisas que não recebem atenção, você se sente aliviado. Mas não quando se trata de produtividade. Quando se trata de produtividade, você está sendo roubado. Tudo isso é de fato um pacote. Quando você busca a grandiosidade, o caos vai aparecer. Na verdade, outras áreas da sua vida acabam inevitavelmente vivenciando o caos, quando o que você se dedica é na única coisa. É importante aceitar essa realidade em vez de você ficar lutando contra ela. O diretor Francis Ford Coppola, ganhador do Oscar, avisa que tudo que for construído em larga escala ou com intensa paixão vai convidar o caos. Em outras palavras, acostume-se e supere. Agora, na vida ou no trabalho de qualquer pessoa, existem coisas que não podem ser ignoradas. A família não pode ser ignorada, os amigos não podem, os seus bichos de estimação, seus compromissos pessoais, projetos cruciais. A qualquer momento pode ser que uma dessas coisas ou todas elas fiquem cutucando você durante o bloco de tempo. Você não pode abrir mão do seu tempo mais precioso, isso é fato. Então, o que fazer? Se mesa bagunçada é sinal de mente bagunçada, a mesa vazia seria sinal de quê? Albert Einstein. Perguntam muito isso em meio a uma palestra e fico pensando que quando acabar, muitos vão erguer suas mãos. O que fazer quando se é mãe solteira? E se eu tiver pais idosos que precisam de mim o tempo inteiro? Tenho obrigações que dependem apenas de mim, o que eu vou fazer? São perguntas justas. Veja o que eu respondo. A arte de ser sábio é a arte de saber do que se deve descuidar. Dependendo da sua situação, seu bloco de tempo pode inicialmente ser diferente dos outros. Cada situação é única. Dependendo de onde você se encontra na vida, você pode não conseguir separar os blocos de tempo, da forma que ele faz, por exemplo. Talvez você tenha filhos, talvez pais que exijam cuidados, talvez você cumpra o seu bloco de tempo de outra forma. Numa creche, numa casa de idosos, um local onde você tenha que estar. Seu tempo sozinho pode ter que ocupar momentos diferentes do dia. Talvez você precise trocar tempo com outros para que eles protejam seu bloco de tempo e você proteja os deles. Você pode até pedir aos seus filhos, aos seus pais que te ajudem durante o seu bloco de tempo. Caso eles precisem ficar por perto ou precisem de apoio. Se você tiver de implorar, implore. Se tiver que negociar, então negocie. Se tiver de ser criativo e criar, seja. Só não seja vítima das circunstâncias da vida. Não sacrifique seu bloco de tempo no altar do eu não consigo. Minha mãe sempre dizia, quando você briga por seus limites, você consegue mantê-los. Mas nesse caso não há o que discutir. Resolva a situação, dê um jeito, faça acontecer. Quando você se compromete com a sua única coisa, todo dia resultados extraordinários acabam chegando. Com o tempo, isso leva a oportunidade de organizar o caos. Então não deixe que o ladrão lhe roube a produtividade. Supere o medo que você tem do caos e aprenda a lidar com ele com criatividade. E acredite que seu trabalho nesta única coisa vai valer a pena. Eu vou dividir em 2 blocos esse capítulo, porque ele é mais longo, tá bom? Vamos para parte 2 desse capítulo e estamos acabando. A gente acaba hoje, hein?